Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando o IC Entrevista Caso Braskem. E hoje eu converso com ela, que é hacker ativista Evelyn Gomes. Evelyn, vamos começar tentando entender qual a sua ligação com a cidade de Maceió. Oi, obrigada, Milena. Obrigada por esse convite. Eu cresci em Maceió. Eu sou nascida em Arapiraca, que é interior, agreste de Alagoas, mas me mudei para Maceió com 3 anos e fui criada lá, né? Então, minha carreira de trabalho no terceiro setor, ONG, ela é mais de São Paulo, né? Mas aí, em 2019, eu fui convidada para participar de um evento em Maceió, onde a ONU Habitat estava fazendo junto com outros grupos. E nesse evento, que era um evento de pensadores urbanos, porque eu já trabalhava com questões de como a gente disputar a cidade, como que a gente faz lei para as pessoas, as cidades para as pessoas. E aí convidaram a gente para desenvolver um hackathon sobre o que era o caso Pinheiro, né? Na época ainda não era caso Braskem, a gente só tinha a dimensão de um bairro impactado. A mesa que eu estava, eu fui falar de resiliência urbana e depois a gente foi fazer o hackathon. Mas na mesa que eu estava também tinha técnicos e tinha um dos técnicos da Defesa Civil. E foi a primeira vez que eu tomei dimensão dos dados do caso. Depois eu voltei para São Paulo, nunca mais dormi. Decidi fechar minhas coisas em São Paulo e voltar a morar em Maceió, pelo menos por uma temporada, porque eu entendi a necessidade de organizar esses dados e fazer um acompanhamento de transparência de dados, de entender como organizar a sociedade civil em nível de denúncia, que aí cada coisa foi acontecendo em um tempo, né? Mas acontecer na cidade onde eu cresci, no estado onde eu nasci, me impactou muito. E isso me fez retornar e tentar atuar no caso já com as estratégias de incidência que eu já conhecia e que já atuava em São Paulo, né? Então é mais ou menos por aí. E foi por aí também que começou o projeto Observatório da Braskem? Sim e não. O Observatório, ele é um projeto do Lab Hacker, né, que é o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, do qual eu estou diretora, e a gente foi pensando primeiro em como que a gente junta grupos para fazer o desenho de uma plataforma. Esses dados precisam estar organizados, as pessoas, pesquisadores, jornalistas, precisam ter um lugar que sistematize a narrativa, né? A gente se juntou com mais alguns outros grupos e montou a primeira plataforma, né, do qual eu gerenciei pelo Lab Hacker, que foi o historiasdosubsolo.org, e em seguida, assim, como os grupos eles também estavam muito ligados ao audiovisual, a gente sentiu uma necessidade do Lab Hacker ter um projeto de incidência do caso Braskem. E aí a gente, em 2022, final de 2022, falou, não, então tudo isso vai se tornar um observatório, a gente quer estar em diálogo com a sociedade civil, quer montar laboratórios cidadãos, quer pensar em como que a gente vai estruturar e fazer denúncias nacionais e internacionais, quer fazer as incidências, e a gente foi começando esse desenho como um projeto do Lab Hacker também. E Evelyn, você chegou até a citar essas denúncias internacionais e você chegou a estar em Genebra com uma denúncia internacional do caso Braskem. Como foi isso e qual é essa importância? Foi durante a sessão, né, de direitos humanos, a 53ª, a gente teve acesso tanto aos comitês quanto às comissões e aos grupos de trabalho, né? O grupo de trabalho que a gente fez incidência foi o de direitos humanos e empresas, além das incidências, né, e da denúncia pública no comitê e nas comissões. O impacto que isso tem é que eles começam a incidir diretamente no governo brasileiro e pedir respostas oficiais. Então, a gente já viu em alguns momentos os pedidos de resposta. As respostas, por enquanto, ainda são as que estamos fazendo tudo e tal. E aí a gente também constrói contra-relatórios e mostra: olha, não é bem assim, falta isso, isso e isso.
e a gente continua esse diálogo com um intermédio internacional, né, de uma corte, né, dos comitês, do comitê e das comissões, que ajuda a gente a não estar só no Brasil dialogando sobre isso, não tendo resposta, não tendo acesso a dados. Então, a gente consegue mais um lugar de pressão externa para possíveis mitigações e soluções desse caso. E com relação a esses casos e até a organização de dados, eles são transparentes? Falta muita coisa? Como é para você perceber tudo isso? Não há transparência, assim, o que são publicados, o que foi publicado, os que têm mais transparência são um pouco de alguns relatórios que surgiram de algumas agências reguladoras, né? Então a gente tem o da CPRM, mas quando a gente pensa, porque, vamos lá, no LabHack, quando a gente pensa transparência de dados, a gente também pensa em como que a sociedade consegue acessar e ler esses dados, né? Não é só publicar ele. Então, para você ter ideia, o laudo da CPRM que comprova, né, que foi um ano depois do terremoto, lá em 2019, que comprova que a Braskem era, sim, responsável pelo que estava acontecendo em Maceió, ele, ao todo, com todos os laudos, tem 20 mil páginas. Então, é humanamente impossível fazer uma leitura disso, né? A gente vai precisar de robôs sendo rodados para fazer filtragem de dados, a gente precisa de sistemas para conseguir ter acesso. Então, só daí a gente não tem transparência. A ANM também publicou alguns relatórios, mas a gente não teve acesso a todos. O que agora, durante a CPI, a gente está vendo que tem mais relatórios, e agora a gente está descobrindo que vários desses relatórios, na verdade, eram produzidos pela própria Braskem, entregue às agências reguladoras, e elas estudavam o relatório e aprovavam a partir do relatório feito pela própria empresa. Então, assim, e sistema de transparência, que contralaudo a gente tem, né, para saber onde está o erro, onde começa, onde termina, onde teve negligência, onde teve má fé. Então, sendo objetiva, no processo de transparência não temos. Tem outras partes que a gente deveria ter mais transparência em relação a esse caso, como os dados do impacto na cidade, que a gente sabe que a Braskem tem. A Braskem negociou diretamente com cada família, com cada casa. Então, a gente sabe que ela tem descrito o perfil, raça, gênero, classe social, escolaridade, renda, dentre tantos. Esses dados não são públicos, porque, assim, pela transparência, a gente poderia que esses dados fossem públicos, protegendo o anonimato das pessoas, né? Então, a gente não precisa saber quem é exatamente, mas qual a quantidade de pessoas de cada bairro, bairro que elas foram. Isso, esse tipo de estudo, a gente consegue pensar em soluções inovadoras para a cidade, que vive um grande caos. Porque quando a gente fala de 60 mil pessoas deslocadas em uma cidade, a gente está falando de muitos impactos gigantescos em uma cidade que já era problemática, em níveis urbanísticos, de soluções, de trânsito. Então, a gente só piora o que não era bom, né? Então, a gente não tem transparência de dados nesse caso, e uma das tentativas da gente é que a gente possa ter mais acesso a esses dados, justamente para ter soluções com coincidências diretas, né? Baseado em dados. E Evelyn, esses dados que você conseguiu acesso, até mesmo a falta de dados, comprova que a Braskem é uma empresa criminosa? Olha só, sensível essa pergunta, porque é isso. Enquanto a empresa não é julgada, eu não posso dizer que ela é criminosa, né? Mas vamos lá. O que a gente sabe sobre esses dados? A gente já sabe que saiu há poucos dias na CPI que a Braskem coagiu técnicos da CPRM enquanto eles estavam fazendo os estudos, os levantamentos. Isso indica crime, não é? Porque coagir uma das agências de investigação e reguladoras, isso, né? Aí a gente espera que a justiça vá para frente em julgar esse caso. A gente já compreendeu que alguns estudos que foram entregues pela Braskem para a ANM, né, para a Agência Nacional,
Eles foram incompletos, e inclusive ela tem multas que foram aplicadas e depois algumas foram canceladas. Então, estudos incompletos ou relatórios incompletos, a gente também vai no mesmo corredor de se julgar crime, porque os relatórios precisam estar completos, os estudos precisam ser verídicos, né? Então, você omitir dados, eu acho bastante problemático e sensível, visto o impacto disso numa população inteira, numa cidade inteira. A gente também já tem acesso de alguns dados que são relacionados de que houve extração superior ao recomendado, e o recomendado quer dizer recomendado para se ter segurança. Então, isso, se houve extração superior, também entra no mesmo corredor de que certo não estava. Então, são todos esses indícios, né, que a gente vai levantando, que a CPI está nos ajudando a comprovar com os relatórios e com todos os dados que ela está conseguindo, e que a gente vai continuar incidindo que o judiciário leve isso à frente para a gente conseguir a criminalização desses todos pontos, né? Evelyn, muitas vítimas que eu entrevistei falaram até da tristeza delas de perder a parte social, humanitária também, do convívio. Existe algum dado, talvez, da prefeitura, do estado, já que a Braskem não disponibiliza, sobre esse impacto na vida dessas pessoas? Desses dados, a gente tem um primeiro estudo que foi publicado por uma doutoranda que faz parte do Observatório de Impactos Ambientais e de Saúde, que é da UNIT, que eu acho que mudou o nome da universidade, não me acordo qual agora. E ela já publicou alguns dos impactos, ela fez um estudo, mas a gente não tem impactos vindo do Estado, né? Nem do Estado, nem do município, nem federativo. Esse mesmo grupo está fazendo outros levantamentos, e a gente sabe também que tem mais 2 grupos da UFAL, né, que é a Federal de Alagoas, também fazendo, mas nenhum desses outros ainda terminaram e publicaram os dados. O que a gente tem acesso é que o entristecimento, assim, ele virou uma coisa muito forte. Quando a gente conversa, assim, eu tento ouvir bastante pessoas, né? E aí eu vou para o campo do contato e do empírico. As pessoas estão num nível de entristecimento que elas não querem mais nem responder questionário. O que prejudica muito a gente ter dados atuais bons, né? Porque o que que acontece? Elas falam: nada vai voltar à minha casa, nada vai voltar ao meu vizinho, nada vai voltar à minha igreja, nada vai voltar ao meu território. Por que que eu tenho que lembrar disso? Por que que eu vou tocar de novo nessa dor? Isso para mim, toda vez que eu ouço, eu já ouvi assim de muitas pessoas, muitas. E é sempre muito impactante, assim, eu quase peço desculpa de estar fazendo essas perguntas, né? Eu quase não, eu sempre peço, na verdade, porque eu diretamente estou tocando em uma dor, mas a gente sabe que é necessário a gente conseguir os dados para tentar mitigar algumas coisas, para tentar lutar por um pouco mais de justiça, né? E Evelyn, até essa luta que você está fazendo com o Observatório, com o Lab Hacker, ela tem parceria? Como é que você faz? A gente tem um edital com o Fundo Casa, a gente também tem suporte de uma organização internacional que é de direitos humanos e socioambiental. E a gente fica também buscando apoios de editais e de pessoas que se impactem com a causa. Se alguém ver essa entrevista, quiser ajudar, como é que essa pessoa pode fazer? Manda um e-mail para o LabHacker, é lab@labhacker.org.br, e a gente, assim, a gente tem alguns outros trabalhos, né, de formação de tecnologia, inteligência artificial, privacidade nas redes, mulheres na tecnologia, mas a gente separa as doações, porque tem pessoas que querem doar para esse tipo de projeto e tem pessoas que querem doar para o observatório. Então, a gente separa
e depois a gente faz uma prestação de contas mostrando tudo que a gente fez, quais são nossas ações. Nesse momento, a gente está fazendo uma cobertura de incidência na CPI do caso Braskem, a gente tem feito um acompanhamento de sessão a sessão, onde a gente também vai fazer o nosso relatório sobre o que foi essa CPI, e vem articulando também, dialogando com os senadores presentes, dialogando com a imprensa, fazendo essa costura do quais caminhos a gente pode chegar. Evelyn, o caso da Braskem não é de agora, mas a mídia começou a noticiar há pouco tempo. Por que esse silêncio? Tem uma explicação? Alagoas não é interessante para o Brasil. Eu acho que Alagoas ela é pautada, sei lá, em 10%, 5% da imprensa. Então a gente vê um país que está com 30 mil pautas por dia a serem noticiadas, né? Um momento político que a gente está. E, infelizmente, Alagoas ela só é interessante quando está desabando. Nos próximos 10, 15 anos, a gente está sob estado de tensão, né? Para até a estabilização do solo. Pode demorar até 20. Então, infelizmente, quando a próxima mina entrar em colapso, a imprensa inteira vai voltar a cobrir. Mas nesse processo de acompanhamento, são poucos os veículos, são poucas, além da mídia independente, que tem feito um papel sensacional de cobertura, né? A gente tem pouquíssimo acompanhamento, e para mim tem a ver da marginalização do Nordeste, do desinteresse com Alagoas, porque a gente está falando do maior crime, desastre socioambiental em solo urbano do está em curso. Então a gente deveria ter um monitoramento e um acompanhamento. Acho que outro ponto também é que não é tão interessante expor mineradoras nesse momento, né? E desgastar quem é lucrativo. E então tem um interesse também de olhar para o lucro, né? E para mim esse caso ele é muito impactante porque ele sempre parece que está privilegiando o cuidado com a empresa e não o cuidado com as vítimas, e não o cuidado com uma cidade que está destruída emocionalmente, né? O que me impacta muito e foi o que me fez voltar também, né? Do tipo, não, vamos, do mínimo, organizar todos esses dados. Se a cobertura não está sendo feita, ela será organizada. Quem sabe um dia, infelizmente, quando a próxima mina entrar em colapso, pelo menos esses dados aqui estarão sistematizados. Evelyn, o que você espera de justiça nesse caso? Olha, número 0 é que os acordos sejam reabertos, né? A gente sabe que pessoas foram ficadas para trás, e isso faz parte de um pacote de racismo ambiental, porque foram as pessoas pobres, pretas, periféricas, com situações mais degradantes, que foram as que ficaram e foram deixadas para trás. A abertura dos acordos de 1 a 1, porque a gente sabe que o valor negociado, a empresa teve privilégio na negociação desses acordos. A gente precisa rever muitas cláusulas desse acordo. Eu acho que o processo de reparação com a cidade ele precisa ser transparente. O valor que a prefeitura fechou de acordo junto com a Braskem foi abaixo do cálculo possível para uma reconstrução da cidade, né? Eu acho que de justiça a Braskem precisa ser julgada. Ela precisa ser julgada de ponto a ponto, e inclusive um dos pontos que é pouco comentado é na questão da narrativa, porque ela tem um bombardeio na mídia de que ela está solucionando Maceió, e não uma narrativa de que ela foi a responsável pelo caos que a cidade se encontra hoje. Então, isso também precisa ser julgado, né? Quando a gente olha ali no Procon, a gente vê como propaganda enganosa isso. Como é que você destrói uma cidade, mas na mídia você se coloca como solucionadora da cidade, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente conseguir justiça, e a gente vai continuar o acompanhamento de ponto a ponto e tentando fazer incidência nisso.
Evelyn, te agradeço demais pela entrevista. Vamos estar acompanhando com você e com o Observatório todo o caso. E parabenizo também pelo trabalho que não só traz números, como reconhece que tem uma história por trás disso tudo. Parabéns mesmo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estar nesse espaço, né? Estar junto com as vítimas, estar junto com os outros grupos é muito importante, porque eu acho que a gente é um tecido, né? Vai tecendo todo mundo e continuando o caso e não deixando ele desaparecer, porque ele é pulsante na cidade, ele deixa marcas, ele invade as nossas vidas o tempo inteiro. E muito obrigada a você que assistiu a entrevista até o final. Tenham todos um bom dia e caso a gente não se vê, boa tarde e boa noite.